Bom dia. Vou compartilhar com vocês hoje sobre serviço. Antes eu queria que a gente fechasse nossos olhos. Vamos pedir a Deus para aquietar o nosso coração, né? Falar conosco. Peço ao Senhor para falar com você, que essa palavra dê fruto, caia em boa terra, que não haja distração. Pai, te agradecemos mais uma vez por essa manhã. Te agradecemos mais uma vez pela sua presença, pela sua misericórdia, amor e graça que se renovam sobre nós, Pai. Oramos para que teu Espírito tenha liberdade, continue com liberdade nessa manhã em nossos corações, em nossas vidas. Que o teu Espírito possa nos alinhar mais uma vez, trazer posicionamento aos nossos corações mais uma vez, Pai. Por favor, pedimos, queremos ser constrangidos por Ti. Queremos ser constrangidos pelo Teu Espírito, por aquilo que o Senhor está fazendo na Sua igreja. Tenha essa liberdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra, né, esse tema, serviço, é um tema que quando eu comecei a estudar eu achei ele bem profundo, bem forte, na verdade. Nós já compartilhamos algumas vezes sobre serviço e eu fui muito edificada por essa palavra e eu espero que você também seja muito edificado nessa manhã. Eu queria começar falando o que significa a palavra serviço, né? De acordo com o dicionário, serviço é a ação de dar algo de si mesmo em forma de trabalho. O resultado da sua essência quando repartido com o outro. Então, o dicionário já fala muita coisa, né? Já é bem profundo no que diz respeito ao serviço. E eu grifei algumas palavras, que é o resultado da sua essência quando repartido com o outro. Você dá algo de si, você dá o que você tem, você compartilha quem você é. Então, o serviço diz de uma essência a qual você já possui e que você reparte com o outro, né? Então, guarda isso. O serviço diz respeito a quem você é, a essência que você possui e como que isso é repartido com o outro. A gente costuma dizer que a gente dá o que a gente tem, não é verdade? Então, o seu serviço, aquilo que você faz, a sua ação, o seu comportamento com o outro, vai dizer muito de quem você é e a essência que você tem. Na verdade, é você em movimento, né? É quem você é em movimento. É o seu serviço. Vocês perguntam assim: será que eu sou uma pessoa serva, que serve? Como que as pessoas entendem o meu serviço? E nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: o que as pessoas entendem sobre você? Quem você é? Como que você se movimenta? Como que você traduz as suas ações para o próximo baseado em quem você é? Então, o seu serviço é você em movimento, são as suas ações em movimento. Porque, na verdade, a nossa essência se movimenta, né? A todo momento a nossa essência se movimenta. E algumas semanas atrás, eu até indiquei no grupo uma série que me marcou profundamente no que diz respeito a serviço em comunidade, serviço em unidade. O nome da série é em inglês, tá, gente? Então, é When Call the Heart. Quando chama o coração, a tradução. Tem ela no Netflix, gente. É muito, assim, o que mais me chamou a atenção nessa série foi o serviço. É uma comunidade, é uma cidade pequena, né? Interior é uma cidade bem pequenininha, pouquíssimos habitantes.
E eles funcionam como uma comunidade, como uma família que um serve o outro. Lá eles se esforçam para um fazer o bem para o outro a todo momento. É algo natural para eles, servir o outro, né? E uma frase que me marcou muito é que eles tinham um princípio, que aqui cuidamos dos nossos. Essa era tipo uma lei da comunidade. Aqui cuidamos dos nossos. Então, se tinha alguém com qualquer tipo de necessidade, era muito natural todos se movimentarem para conseguir servir aquela pessoa. Seja uma pessoa, seja uma família, era muito natural deles servir ao outro a todo momento. E eles funcionavam como uma família mesmo, em unidade. E me marcou bastante porque esse funcionamento deles em comunidade, quando eles falam aqui cuidamos dos nossos, eles cuidavam inclusive daquelas pessoas que faziam coisas erradas dentro da comunidade, né? Eles apostavam nessas pessoas e falavam assim, não, ele errou, mas ele é um dos nossos, então nós vamos cuidar dele também. Então isso me marcou profundamente, né? Porque é normal quando a gente vive, seja em qualquer tipo de comunidade, você pode pensar no seu bairro, você pode pensar até dentro da sua família, assim, familiares, né? Quando alguém sai da rota ou faz algo assim que te entristece, quem é que vai lá estender a mão? Quem é que vai ser o primeiro a ir lá servir aquela pessoa, né? E essa comunidade se movimentava desse jeito. Independente se você era aquela pessoa que fazia coisas boas ou não, eles tinham um lema: aqui cuidamos dos nossos. E um servia muito ao outro. Então eu aprendi muito com essa série, a forma que ela se mostrou, e eu falei assim, nossa, isso que eu acho que é viver servindo de fato um ao outro, né? Eu acho que isso que é você demonstrar amor um pelo outro, independente se o outro te dá um resultado bom ou não, você está disponível ali para servir ele, você está disponível ali para estender a mão para ele. E isso fala muito da nossa essência. E o que eu achei bacana também é que a série mostra muito a essência de cada um da comunidade e a vocação de cada um, né? Então, por exemplo, tem um policial para a cidade inteira, tem um pastor para a cidade inteira. Então, eles mostram a vocação de cada um, a essência de cada um e como que aquela essência se movimenta ali naquela comunidade. Eu achei muito sensacional. E percebendo isso, eu comecei a me perguntar, como que a nossa essência, a comunidade Pão da Vida, né, cada um de nós, como que a gente se movimenta um para o outro aqui, né? Como que é o nosso serviço de fato um para o outro? E quem que é o nosso exemplo de serviço? Né? Eu acho que aquele que nos ensinou de fato o que é serviço, e foi um grande exemplo disso, foi Jesus. Né? Não teve ninguém que esteve aqui na Terra que serviu mais do que Jesus e que nos ensinou mais sobre serviço do que Jesus. Jesus, ele serviu a todo momento em sua vida. Ele serviu todas as pessoas, para todas as pessoas que estavam em volta dele, em todos os lugares. Onde Jesus passava, ele tocava alguém, não precisava falar, não precisava tocar, mas apenas o olhar dele já falava. O olhar dele já transmitia amor. A essência dele se movimentava a todo momento para todos que encontraram Jesus. Eu queria que vocês abrissem lá em João 13. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 14. João 13. João 13, 12. Aqui fala, na verdade, né, uma lição de humildade.
é quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? João 13, 12, 14 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui Jesus estabelece uma relação de humildade, né, entre os cristãos. Era muito comum para a cultura judaica o anfitrião convidar, né, a pessoa para jantar na sua casa, e vinha um escravo para lavar os pés, porque por mais que aquele convidado estivesse limpinho, tivesse, né, a caminhada, porque eles usavam sandálias, né? Ele já chegava na casa da pessoa com os pés sujos. Então era comum o convidado chegar na casa do anfitrião e vir um escravo para lavar os pés deles. E aqui Jesus, ele toma isso, esse lugar. Tanto que Pedro assusta, fala assim: não, mas isso não te cabe fazer, não é você que tem que fazer isso. E aí Jesus estabelece uma lição aqui, né? Uma relação de humildade entre os cristãos. Olha, se eu, sendo o Senhor, né, estou fazendo isso com vocês, eu quero que vocês façam isso também uns com os outros, da mesma maneira. Então nós damos o que nós temos. E se a nossa essência não está alinhada com uma essência em Deus, nós vamos dar um tipo de serviço desalinhado também, tá? O que são serviços desalinhados na minha percepção? E que eu considero que não é serviço, de acordo com essa essência que se movimenta e de acordo com o que Jesus nos deixou. Primeiro, não é serviço quando servimos ou fazemos algo para nos colocar acima de ou para mostrar o quanto somos bons, né? Lá em Filipenses 2, vamos abrir lá em Filipenses 2. Peraí, gente. Filipenses 2, 5, a partir do 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, não é serviço quando servimos ou fazemos algo para nos colocar acima de alguém ou para mostrar o quanto somos bons, né? O que significa isso? Vamos supor que eu cheguei aqui cedinho hoje, né? E arrumei aqui tudo, coloquei todas as cadeiras, organizei o som, para quando vocês chegarem e vocês perceberem que eu fiz isso para vocês. Né, para vocês me olharem e falarem assim: nossa, como que a Rebeca é boazinha, como que a Rebeca é uma pessoa serva, nossa, ela acorda cedo no domingo para chegar aqui, para arrumar as cadeiras, para ligar o som e para a gente ficar aqui, né? Então, por trás desse meu serviço, por trás dessa minha ação, tem uma intencionalidade, tem uma essência aí que está desalinhada. Na verdade, eu quero mostrar que eu estou acima dele. Eu quero mostrar que eu sou boa o suficiente para servir vocês, né? E isso é muito perigoso. Nós podemos cair nessa essência desalinhada do serviço. Eu querer fazer para mostrar o quanto eu sou uma pessoa boa, né? Eu querer fazer para mostrar que eu estou acima de, para eu ganhar um status, para todo mundo olhar para mim e ver o quanto eu ajudo o outro.
Por isso que é muito perigoso quando a gente faz algumas ações, principalmente capelanias, e a gente posta isso nas nossas redes sociais. Tem problema? Não tem problema. Mas é sempre bom a gente sondar o nosso coração. Por que a gente tem a necessidade de mostrar quando a gente serve ou quando a gente faz uma coisa boa? Por que a gente tem essa necessidade de falar e de querer que as pessoas saibam disso? Sempre é bom a gente sondar o nosso coração. Será que eu estou fazendo isso para incentivar para que o outro faça também? Ou estou fazendo isso porque eu quero mostrar o quanto eu sou bom? E aqui Jesus, a Bíblia fala, Paulo fala, que Jesus ele não assumiu essa posição. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua posição dele e ele de fato se humilhou. Então, o serviço, ele nunca vai estar nesse destaque. Ele nunca vai se qualificar para mostrar o quanto eu sou bom, né? Ai, nossa, eu vou fazer uma oferta generosa para a Damares, para mostrar para ela o quanto eu sou uma pessoa generosa, né? No fundo, eu não estou querendo ajudar a Damares. No fundo, eu estou querendo mostrar para ela o quanto eu sou uma pessoa generosa, o quanto eu sou uma pessoa desprendida, uma pessoa boa. No fundo, eu não estou preocupada com a necessidade dela. Eu quero ser reconhecida como aquela que supriu uma demanda dela. E eu vou estar nesse lugar, aquela que supriu uma demanda da vida da Damares. Então, isso é uma essência desalinhada no que diz respeito ao serviço. A essência de querer fazer algo para mostrar o quanto eu sou bom e para mostrar que eu estou acima de alguém. Segundo, não é serviço quando esperamos algo em troca, né? Eu vou fazer algo para o meu irmão, eu espero que ele faça para mim também, por favor, né? Então, o Rildo ficou hospitalizado, por exemplo, né? Teve uma gripe, estava lá no hospital, não Covid. E aí eu fui lá visitar ele, né? Fui visitar, levei alguma coisa para ele, levei um livro, orei pela vida dele. E aí eu fiquei doente. E eu tô assim, poxa vida, eu fui visitar o Rildo, levei um livro, fui lá orar, posição de mãos, ele nem veio aqui. Que absurdo, né? Ou seja, esse serviço que sempre espera algo em troca, não é barganha. Imagina se Jesus esperasse isso de nós, a gente estava frito, né? Eu morri por você, cara, pelo amor de Deus. Eu aguentei os cravos ali nas minhas mãos, nos meus pés, o espinho na cabeça, chibatada. Não, você está de brincadeira. Olha o tanto de coisa que eu aguentei por você, o que você está me dando em troca? O quê? Não é barganha. O verdadeiro serviço, ele nunca vai ser barganha, né? Nossa, chegou o aniversário da Simone, eu fiz uma coisa tão bonitinha para ela, pintei um quadrinho tão lindo e entreguei para ela. Chegou no meu aniversário, ela não fez nada. Que absurdo. No aniversário que vem eu não vou dar nada também para ela aprender, né? Ela tem que aprender a me ver, ela tem que aprender a me servir também, né? Só eu que faço as coisas não, né? Eu tenho que ter algo em troca nisso daí, uai, né? Eu fui lá na casa da Andréia. Ela nem fez um lanchinho gostoso pra mim. Ela foi lá em casa, eu fiz um banquete pra ela. Mentira, tá, gente? Mas, nossa, não vou fazer isso mais, não. Então, o que tá por trás dessa intencionalidade do meu serviço? Eu estou fazendo para receber algo em troca, né? Eu estou indo lá visitar o Rildo, porque, na verdade, eu tô assim... se um dia eu ficar doente, eu quero que ele me visite também. Então, deixa eu ir lá, né? Se ele não me visitar. Então, quando nós esperamos algo em troca, a nossa essência também está desalinhada no que diz respeito ao serviço que Jesus nos ensinou. Jesus, ele não fez nada pra gente esperando assim, eu estou fazendo para você, então faça para mim. Não. Ele quis um amor verdadeiro. 3. Não é serviço quando murmuramos pelo que fazemos. Né? Isso é muito forte. Tem uma equipe aqui que eu estou sabendo de limpeza da casa. Gente, limpar essa casa não é fácil. A gente já veio aqui. Essa
casa parece que ela é grande, mas quando a gente começa a limpar, parece que ela triplica, né? Ela não acaba nunca. E olha, quando eu vi, a gente limpou só o sótão. Parece que o sótão já era a casa inteira. É muito grande aqui. Aí tem uma equipe de irmãos voluntários, bênção do Senhor, que está vindo aqui às sextas-feiras e dá uma geral na casa. Agora imagina se eles vêm assim: ai, nossa, eu tenho que limpar essa casa hoje. Aí tá aqui passando pano e tá assim: nossa, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor. Cadê outro pessoal? Por que só a gente se voluntaria? Cadê o resto da igreja para vir aqui limpar a casa? Ou seja, um coração que está ali murmurando o tempo inteiro, né? Eu estou ali limpando e estou, nossa, por que eu estou fazendo isso? Está com a cara fechada, não está gostando do que está fazendo, está murmurando no coração. Ou seja, que serviço é esse? Que essência é essa que está se movimentando? Com certeza não é o serviço que Jesus nos ensinou, não é a essência que Ele nos ensinou. Jesus, quando estava morrendo na cruz, Ele estava orando por aqueles que estavam ali machucando Ele. Ele poderia, qualquer um de nós ia xingar, ia querer bater na pessoa que estaria fazendo isso conosco. E Jesus estava intercedendo e falando: Pai, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando a gente faz algo pela outra pessoa e a gente faz com murmuração, isso também não é serviço. Nós estamos desalinhados no que diz respeito à verdadeira essência do serviço que Jesus nos deixou. Quarto, não é serviço quando fazemos algo para competir com o outro, né? Isso parece muito com o primeiro, para mostrar o quanto eu sou boa, mas também para competir, né? E a gente pode competir o tempo inteiro. Eu vou servir, na verdade, só para competir com aquele, porque aquele fez e ganhou o status, eu também quero, né? Raquel que veio limpar a casa, eu também vou, só para mostrar que eu também, vou estar nesse time de limpar a casa. Ou seja, eu estou competindo com ela, né? Eu não estou fazendo porque é um serviço, uma essência pela qual eu entendi de Jesus, mas eu quero competir. A quinta, não é serviço quando fazemos para termos aplausos, né? Que eu falei também, para receber o tapinha nas costas, né? Você faz e eu falo assim para você: nossa, que bom que você fez isso, Maurício, não fiquei tão feliz você, né? Muito bom. Isso também não é serviço. Tanto que muitas pessoas, quando faz alguma coisa e não recebe o reconhecimento, fica bravo. Que pessoas ingratas, né? Fiz tanto e não teve nenhum tipo de reconhecimento. Que ingratidão. E aí a gente tem que pensar o porquê que nós fizemos aquilo, o porquê que você fez aquilo, o que tinha por trás dessa sua intencionalidade. Foi para ter um reconhecimento? Imagina Jesus buscando um reconhecimento na cruz, né? Não ia dar certo. Não é serviço quando não fazemos para Ele, quando não fazemos para Jesus, né? Colossenses 3,17 diz o seguinte: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A Bíblia é muito clara, é tudo que a gente faz. A gente tem uma visão muito dicotômica ainda da nossa ação como igreja, de aquele que faz a obra do Senhor e aquele que não faz a obra do Senhor, né? Todo mundo faz a obra, né? A todo momento você está em serviço dele, você está a serviço de um reino, você está a serviço de um rei, você está a serviço do seu mestre a todo momento, né? Eu me lembro que quando eu saí do seminário, eu fiz o seminário de missões há um tempo atrás, e aí eu fui para a faculdade. Depois, entendi de ir para a faculdade e servir no campo social. E eu lembro que teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: mas aqui, quando que você vai para as nações? Aí eu falei: eu creio que eu já estou na minha nação, assim, eu já estou atuando no social, eu creio que essa vai ser a minha movimentação.
Aí a pessoa olhou assim pra mim com uma cara desapontada e falou assim: ai, Deus ainda vai permitir você trabalhar na obra, né? Deus ainda vai permitir você ir para você fazer missões. Então, assim, essa mentalidade dicotômica, ela é muito perigosa, porque vai falar para você que quando você está no seu trabalho, você não está trabalhando para ele, você está trabalhando para o seu chefe. Só que não. Tudo que você está fazendo é para a glória dele. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja lá nos ribeirinhos. Deixa eu te falar, onde tem pessoas, né, tem obra de Deus. Porque Jesus falou, ide e fazer discípulos, né? E você pode ir e fazer discípulos a todo lugar. Você pode proclamar o reino de Deus em todo lugar. E quando eu falo proclamar o reino de Deus, não é você chegar no seu trabalho falando Jesus salva, liberta, cura, né? Não. Através das suas atitudes, do seu olhar, de quem você é, você já transmite os princípios do reino de Deus e você já estabelece o reino de Deus ali naquela localidade, naquele lugar. Então você está a serviço de um reino, você está a serviço de um rei a todo momento. O verdadeiro serviço, então, onde que está o verdadeiro serviço? A gente viu o que não é serviço. O que está um pouco em desacordo, o que é uma essência desalinhada com a proposta de serviço que Jesus nos ensinou. Agora, onde que nós vamos encontrar o que é serviço na Bíblia? Para mim, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios 13. A essência do verdadeiro serviço é o amor. Aqui Paulo está falando acerca dos dons espirituais no capítulo 12, e quando chega no capítulo 13 ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então o amor é um caminho sobremodo excelente. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos parar por aqui. Bom, isso foi tudo que eu li aqui foi praticamente contra tudo que eu acabei de ler do que não é serviço, né? Aqui o amor, ele é verdadeiro, ele não busca nenhum tipo de glória, ele não busca reconhecimento. E aqui, gente, esse texto é um dos textos mais pesados que eu acho da Bíblia. Porque Paulo está falando assim, você pode profetizar, inclusive entregar seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso não adianta nada. Você vai ser apenas um barulho, um sino a ecoar, nada além disso. Então significa que eu posso ter um tipo de serviço que é apenas um barulho. Eu posso dar minha vida por alguém e mesmo assim não ter amor. Eu posso exercer os meus dons aqui para vocês sem amor. Eu posso agir sem amor. Então por isso quando eu sirvo murmurando, eu não estou amando. Quando eu sirvo buscando glória, eu não estou amando. Quando eu sirvo querendo competir, eu não estou amando. Quando eu sirvo querendo mostrar o quanto eu sou bom, eu não estou amando. Então, se não tem amor, eu sou apenas um barulho. Eu sou apenas um sino que retine. Nada além disso.
E Paulo fala assim, olha, andem por esse caminho. Esse caminho, ele é sobremodo excelente. E o que eu posso ver então a partir disso? A essência do verdadeiro serviço, que é o amor, ele vai falar de regeneração e novo nascimento. O verdadeiro serviço e esse amor que a Bíblia nos diz, nós conseguimos transmitir e nós conseguimos ter essa essência em movimento se um dia se algum dia esse amor nos tocou. Se algum dia de fato o nosso DNA foi alterado por Ele, por Cristo. Ah, mas existem tantas pessoas boas nesse mundo que fazem tanto bem. Com certeza existe, né? Agora, o que está por trás desse fazer o bem? Nós sabemos que tem religiões que acreditam que são salvos pelas obras. Então, quanto mais eu faço pelo outro, mais vai juntando as pedrinhas lá para a minha salvação. Então, eu preciso fazer pelo outro, porque eu preciso ser salvo pelas minhas obras. E a Bíblia fala que não, a salvação é de graça. A salvação é Jesus que concedeu para nós. Então, o que está por trás desse serviço? O verdadeiro amor, o verdadeiro serviço está em Jesus. Ele foi aquele que nos ensinou isso. Ele foi aquele que de fato nos serviu em amor. E nós podemos fazer isso um pelos outros a partir de uma regeneração verdadeira, de um novo nascimento verdadeiro. Uma vez impactados por esse amor que nos constrange, nós conseguimos também impactar. É algo natural, começa a ser algo normal para a gente, começa a ser algo espontâneo. Nós começamos a amar e servir sem esperar reconhecimentos e status. Mas olha, eu sou um tipo de pessoa que eu não me vejo servindo o outro. O que tem de errado comigo? Né? Eu não consigo servir o outro, eu acho que eu não sou uma pessoa serva. O que tem de errado comigo? Será que é a minha personalidade? Será que é o meu jeito? Será que todo mundo vai servir? Né? Olha, sim, tem algumas pessoas que elas serão mais aptas, inclusive a Bíblia fala do dom de serviço. Porém, se você se acha muito deficiente nessa área, pode ser que o seu olhar ainda esteja muito em você mesmo. Porque o serviço fala de um olhar para fora. O serviço fala de você repartir algo que você tem para o outro. Se você não está interessado em repartir, é porque você está olhando muito para si. Tem muito de você ainda vivendo aí. Se a palavra de Deus diz, Jesus falando, se não morrer, não dá frutos. Então, se você não morre para si mesmo, você não dá frutos. Por quê? Porque o homem, nós seres humanos, nós queremos cada vez mais para nós. Nós somos uma fonte insaciável e inesgotável. Nunca tá bom. Não é verdade? Se eu tô com fome agora, nossa, eu tô morrendo de fome, e chega alguém aqui com um lanche, com um pão de queijo, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer comer. Aí eu vou olhar para vocês e falo assim, poxa, eu vou ter que dividir meu pão de queijo com todo mundo que está aqui. Ou então eu vou ter que dividir meu pão de queijo com fulano. Eu vou querer saciar a minha fome. Isso é natural, assim, do ser humano. Ele é uma fonte inesgotável. Ele quer para ele o tempo inteiro. Cada vez que ele tem, ele quer ter mais. E ele vai se enchendo daquele ego. Ele vai se enchendo daquele eu. Por isso que ele não consegue olhar para o outro. Se você não está conseguindo olhar para além de si, tem alguma coisa errada aí dentro na sua essência. Talvez falta você deixar Jesus de fato trazer essa regeneração, esse novo nascimento, essa mudança de DNA. Você ser impactado com o amor dele de tal maneira que você não consegue não olhar mais para o outro. E Jesus, né, ele fala isso em João 13:35. Em João 13:35, ele vai dizer o seguinte:
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Né? Eu não consigo olhar para o outro. A pergunta é, você é discípulo de Jesus? Talvez você não seja discípulo de Jesus ainda. Talvez eu não seja discípulo de Jesus ainda. O problema pode estar aí. Jesus falou, vocês serão reconhecidos pelo amor uns pelos outros. É impossível conhecermos a Jesus e não sermos impactados de forma profunda por Ele. E ter esse anseio, de alguma forma, de alcançar o outro. Então, se isso não está legal em você, você precisa se fazer essa pergunta. Será que eu sou discípulo? Será que ainda tem muito eu dentro de mim? Por que eu não consigo olhar para o outro? Por que eu não consigo servir? O que tem de errado? Agora você pode falar assim, não, mas eu sou uma pessoa convertida. Eu sou uma pessoa regenerada. Por que essa área está deficiente na minha vida? Né? A palavra de Deus diz que você precisa desenvolver, né, cada dia mais essa salvação em Cristo. Essa responsabilidade de estarmos nele todos os dias. Significa então que eu fui salva e eu não preciso mais buscar Jesus, né? Vai nessa. Você vai se afastar cada vez mais. Cada vez que eu contemplo, né, de imagem em imagem, eu vou me tornando, cada vez que eu estou mais perto e eu contemplo a Deus, eu vou me tornando semelhante a Ele. Agora, se eu não contemplo a Ele, eu vou contemplar quem no espelho? Eu vou contemplar a minha imagem. E eu vou me tornando cada vez mais próxima de quem eu sou. Então, se essa área está deficiente na sua vida, talvez você precise alinhar o seu relacionamento com Ele. Porque você serve o outro e você ama o outro, não é porque você é bom. É por quem Ele é em você. É pelo que Ele fez em você e você consegue transmitir isso para o outro. Não é porque você nasceu, eu nasci uma pessoa muito boa. Então, eu caio naqueles erros lá do que não é serviço. Fora isso, servir na essência de Cristo é eu transmitir a essência dele. E eu só transmito a essência dele se eu estou nele. Então, se você não consegue ou está deficiente nessa área, talvez você precise alinhar o seu relacionamento com Jesus. Você precisa alinhar a sua comunhão com Jesus. Não me incomoda ver a necessidade do outro. Precisa de alinhamento. Não me incomoda eu não ser parte de um serviço aqui na comunidade. Para mim tanto faz, deixa o pessoal trabalhar. Precisa de alinhamento. O seu coração precisa de alinhamento nele. Porque isso quer dizer que tem alguma coisa desequilibrada aí. Porque Jesus falou, serão reconhecidos como os meus discípulos se tiver amor. Se não tiver amor, tem alguma coisa errada. Então, nós saímos para fora de nós e nos disponibilizamos por amor e por Ele e para Ele, não por nós. Eu me disponibilizo por amor, por Ele e para Ele. Eu não faço por mim. Muitos fazem para o próprio eu, como eu falei, para se afirmar. Eu preciso me afirmar a partir do que eu faço. Eu preciso me afirmar a partir do meu serviço. Eu preciso me afirmar a partir dos elogios. Não é por você. Você faz por Ele e para Ele e em amor. Tem uma frase que eu gosto muito de John Wesley,
que ele fala o seguinte, ó. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre. Eu gosto muito desse texto, dessa frase, né, de John Wesley, ou seja, nada tem mais sentido aqui do que os relacionamentos. É o que nós vamos levar para a eternidade. É o que eu cultivo, é o que eu planto com Jesus. E o que eu cultivo e o que eu planto com vocês. É isso que eu vou levar. É isso que é eterno. Fora isso, tudo vai acabar. E aqui ele fala, a todo momento, a todas as pessoas, a todos os lugares, sempre, enquanto você puder, sirva. Faça o bem, ame, olhe para além de você. Se não estou conseguindo fazer isso, me alinhe, Jesus, porque é isso que importa. Nós um dia chegaremos, eu penso muito nessa cena. Qual é a minha intimidade que eu estou, né, cativando aqui com Jesus? A gente vai chegar lá no céu. Né? Eu vou olhar para Jesus e falar o quanto, Jesus, que eu te conheço e o quanto, Jesus, você me conhece. E quando eu olhar para as pessoas e falar assim, o quanto eu cultivei na sua vida, o quanto eu te servi enquanto eu pude. Quantas vezes eu deixei passar coisas que eu poderia fazer e não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu estava olhando para dentro de mim. Porque eu estava perdendo tempo alimentando o meu eu. E eu estava deixando as coisas eternas se passarem. Não é essa a escolha que um discípulo quer. Um discípulo de Jesus, ele quer de forma obstinada ter uma intimidade com Jesus e servir o próximo, amar uns aos outros. Eu quero chegar lá no céu e eu não quero ver aquele tanto de gente, que vai ter muita gente que desenvolveu um relacionamento com Jesus sinistro, cabuloso, e eu assim, nossa, tô distante, né? Eu fico imaginando como que vai ser lá, né, gente? Porque o nível de intimidade que eu tenho aqui vai ser um nível... Ou vocês acham que vocês nem estão nem aí para Jesus aqui, chega lá vai ser best friend, né? Assim, fala aqui. Ou seja, o que você está cultivando aqui com ele? Né? Você pode chegar para ele e falar assim, né, Jesus, eu te conheço muito. Jesus fala, eu não te conheço. Você me conhece, mas eu não te conheço porque nós não nos relacionamos. É a mesma coisa daquela relação com os ídolos, né? Na época que eu era fã dos Backstreet Boys, eu conhecia eles. Eles nunca me conheceram. Eu sabia tudo da vida deles. Idade, aniversário, o tipo de comida que eles gostavam, mas quem que é a Rebeca? Sei lá, menina doida. E uns aos outros. O que você tem cultivado na vida um do outro? O que você tem cultivado na vida dessa pessoa que está aqui, inclusive, na nossa comunidade, né? Agora, vamos abrir de novo lá em João 13. Agora eu entendi o que o Luiz está falando, é a ceia. Ah, entendi, a ceia. Pode. É a senha. A senha do meu celular é a ceia. A senha da cruz. Bom, em João 13, que nós lemos aqui, quando Jesus ele está ali lavando os pés dos discípulos, ele não apenas está dando uma lição de humildade para os cristãos, como ele está revelando o próprio sacrifício e o amor que mostraria no dia seguinte, que era a cruz. Ele ia morrer no outro dia. E ele estava revelando o próprio sacrifício dele e o amor que ele mostraria no dia seguinte.
na cruz. Esse foi o serviço que ele nos deu. Vamos abrir também lá em Efésios 4, a partir do 1. Efésios 4. Efésios 4, 1 diz o seguinte. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e em todos. Nós somos um, temos essa unidade pelo Espírito de Deus. Ele tornou a igreja uma, né? Ele nos fez um em Cristo. Tanto que a verdadeira unidade, ela não é aquela que pode ser criada e nem destruída, porque foi Ele que fez pelo Espírito. E Paulo está falando assim: valorizem o que Cristo fez, valorizem o que Jesus conquistou na cruz. Ele fez o corpo dele, a igreja, unida em unidade. Essa união vocês não podem criar e nem desfazer, porque foi o Espírito Santo que fez. Mas Paulo está dando uma exortação: valorizem isso. Valorizem, porque isso diz do sacrifício de Cristo por nós. Isso diz do serviço dele por nós. E o serviço dele por nós foi entregar o próprio corpo dele, o próprio sangue, foi entregar tudo que ele tinha em amor, para que um dia fôssemos um. Essa unidade é pelo Espírito. Não é porque você cria e eu crio, é pelo Espírito. E a partir disso, eu preciso ter a responsabilidade de valorizar essa unidade. E como que eu valorizo isso? Amando uns aos outros e servindo uns aos outros em amor, nele, por ele e para ele, e não por mim, não para mim. Podem entregar os elementos? Nosso
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Esse lugar pelas coisas à nossa volta. Nós negligenciamos o nosso olhar para o outro e pelo Senhor. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que nós servimos, mas por trás disso tinham intenções erradas. Por trás disso, Pai, tinham intenções que não te glorificavam. Nos perdoe, Pai, nos alinhe, porque nós queremos de fato ser reconhecidos como discípulos do Senhor, como aqueles que amam, como aqueles que servem sem esperar nada em troca, assim como o Senhor fez, assim como o Senhor amou. Eu oro, Pai, para que nessa manhã o Senhor toque com o seu amor cada pessoa que está aqui, que o teu Espírito batize com amor, Pai, cada coração que está aqui, porque nós precisamos do seu amor. Nós precisamos do seu amor de Pai. Nós precisamos, Senhor, entender o quanto que o Senhor nos ama, a ponto de entregar o seu Filho por nós, e a ponto do Filho entregar a vida, entregar o Espírito e entregar tudo. Pai, por favor, nos dê essa consciência desse amor tão grande. Pai, nós oramos por regeneração verdadeira no nosso meio, por novo nascimento. Nós oramos por verdadeiro encontro com o Senhor, o verdadeiro encontro com o seu amor. Oramos para que todos aqueles que já se encontraram, mas que estão frios, aqueça esses corações, venha aquecer, trazer fogo, Pai, fogo do teu Espírito, presença do Senhor. Nos tire do lugar de apatia, nos tire, Pai, do lugar de comodismo, nos leve, Pai, ao lugar de posto de discípulos do Senhor. Nós queremos, Pai, estar nesse posto de discipulado, nós queremos ser reconhecidos como discípulos seus. Então nos leve, Espírito Santo, a esse lugar de responsabilidade, a esse lugar de entrega, a esse lugar de morte para o eu. É esse lugar que nós queremos, Pai, ocupar
nos livre de nós mesmos, nos livre de olhar apenas para o nosso umbigo, apenas para as nossas necessidades. Nos leva, Pai, a nos parecer com o Seu Filho Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque Ele fez um pacto, uma aliança de sangue conosco e uma aliança eterna. Em Lucas 22:19, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor deu o seu próprio corpo. O Senhor se entregou por completo por nós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Te agradecemos, Pai, pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho conquistado a partir do seu sacrifício. Esse caminho, ele é novo e esse caminho, ele é vivo. Te agradecemos porque nós temos acesso a ele a partir do seu serviço a nós, a partir da sua entrega a nós. E eu peço que o teu Espírito, Pai, agora nos encha dessa consciência e responsabilidade do que significa esses símbolos da ceia, Pai. Não é apenas um pão, não é apenas um suco de uva, Pai. O Senhor falou para todas as vezes que cearmos, lembrarmos disso, do que o Senhor fez por nós, Pai, do que significa a cruz. Então, nessa manhã, nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, mais uma vez, porque nós precisamos renovar a nossa aliança contigo todos os dias. Mais uma vez, nós queremos renovar o nosso amor, a nossa aliança, e dizer que a nossa vida é tua, Jesus. A nossa vida é tua. E nós te agradecemos, Senhor. Vamos comer do pão e beber do cálice. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a ter uma vida de entrega verdadeira para o Senhor e uns pelos outros também, Pai. Nos alinhe essa semana. Que o Teu Espírito continue a ministrar o nosso coração, Pai. Eu sei que o Teu Espírito, o Senhor, sempre fala. Muitas vezes nós que não ouvimos. Aguça os nossos sentidos espirituais para te perceber.